Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar, porque é assim, se priorizando, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida, que você vai transformá-la. É só assim, é só quando você realmente decide se olhar. Se você quer mudar a sua vida, você precisa colocar isso como prioridade. Não pode existir nada mais importante. O que você não faz agora, mudando a sua vida, é porque ainda não é prioridade para você. Qualquer outra coisa é prioridade para você. Então, fica aqui comigo que eu garanto para você que hoje vai ser uma manhã extremamente densa, porque a gente vai falar sobre este assunto aqui, olha só. As 5 prisões da dependência emocional. E eu tenho certeza que esse é um assunto que muitas pessoas vão se interessar. Então, fica aqui comigo, pega o aviãozinho, manda para as pessoas que você gosta, para que a gente comece a falar desse conteúdo extremamente importante, porque quando você quer mudar a sua vida, você precisa entender que o ambiente... Presta atenção no que eu vou te falar aqui. O ambiente, ele influencia demais. Ele tem uma influência muito grande. E quando você é dependente emocionalmente de alguém, com certeza vai ser muito mais difícil para você conseguir essa mudança que tanto você quer, tá bom? Então é por isso que a gente vai falar sobre essas 5 prisões aqui. Deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que estão aqui. Clóvis Soares, fala Clóvis, seja bem-vindo. Andresa Galvão, direto do Canadá. Andresa, alerta de textão e alerta de audião daqui a pouco, hein? Daqui a pouco eu vou te responder, Andresa. A Eliane também, seja bem-vinda. Ricardo Barros, fala Ricardo, seja bem-vindo. A Rosa também por aqui, tudo bom Rosa, seja bem-vinda. A Sabrina, tudo bom Sabrina? A Rosi Russo Oliveira, a Carmen também por aqui. A Renata Esteticista, fala Renata, seja bem-vinda. Léo Lorente, fala Léo, seja bem-vindo. Poliana Lopes, fala Poli, seja bem-vinda. A Marta também por aqui. A Lelinha chegando também. Fábio Fante, Karina Rios. A Luciana também por aqui. A Maria Ferrante. Oi Karina, bom dia. Bom dia Fábio. Débora Paiva também chegando por aqui. A Adriana. A Gilderlândia também por aqui. Scapin Cris, né? Deve ser Cris. A Silvana por aqui também. A Conceição, seja bem-vinda. Jô Fernandes também por aqui. Cristina Nakata, seja bem-vinda. Rafa Brum também chegando por aqui. A Luzia, o Luiz Felipe, que bom que vocês estão aqui para a gente começar esse conteúdo agora. Então, ó, pega papel e caneta, porque esse conteúdo agora, ele é extremamente importante para a sua blindagem emocional. E para você entender se você é dependente emocionalmente ou não, eu preciso que você compreenda esse conceito que eu vou te passar aqui. Esse conceito que eu vou te passar agora inicialmente, ele vai explicar para você muitas coisas da sua vida. Presta muita atenção aqui. Nós nascemos precisando de amor. Coloca isso na sua mente, escreve aí no seu caderno. Nós nascemos precisando de amor. Por quê? Porque nós nascemos frágeis. Se você comparar o nascimento de um ser humano com um outro animal, você vai ver que nós nascemos prematuros em comparação aos outros animais. Se você olhar um bezerro, por exemplo, o bezerro com algumas horas ele já começa a andar sozinho, ele começa a ter autonomia. Ao contrário do bebê humano. O bebê humano, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser acolhido, ele precisa de carinho. Nós então nascemos, presta atenção no que eu vou te falar aqui, nós nascemos prematuros e frágeis. Isso vem da evolução, inclusive, porque lá atrás, bem lá atrás, lá com os nossos ancestrais, muitas mulheres e o bebê morriam no parto porque o crânio era muito grande. E os bebês que nasciam prematuramente, eles sobreviviam assim como suas mães.
Ou seja, dentro da nossa evolução como espécie, isso foi uma adaptação. Lembra que eu te falo sempre que o nosso corpo se adapta? O tempo todo o nosso corpo se adapta para a nossa sobrevivência. E essa é uma lição da evolução. Então, nós nascemos prematuros em relação aos outros animais. Então, a gente precisa ser cuidado. Presta atenção nisso aqui. Isso já cria um condicionamento de dependência. Eu preciso que alguém cuide de mim. Então, eu até brinco, né? Nessa temporada eu brinquei muito falando disso, né? Quando o bebê tá lá, unhé, chorando, normalmente alguém vai lá e vai atendê-lo. Vai dar comida, vai trocar fralda, vai pegar no colo. Ou seja, criou-se um condicionamento de que eu sempre preciso do outro e que o outro sempre virá a mim para resolver o meu problema. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui se isso faz sentido para você, se você entendeu isso. Nós nascemos precisando de amor. E por que a gente precisa de amor? Especialmente a gente precisa de amor, por quê? Porque quando eu sou amado, e aqui vem uma nova lição da nossa evolução, quando eu sou amado, significa que eu estarei o quê? Protegido dentro da minha tribo. Quando eu não sou amado, o que acontece? Há um risco da minha tribo me expulsar. Eu não sou amado, eu não sou querido, eu não posso talvez estar junto com essa tribo. Então essa necessidade de amor, ela está o tempo todo conosco. E essa primeira necessidade, ela tem uma direção, ela tem um nome. E esse nome atende pela palavra mamãe. Mamãe. Todos nós nascemos precisando do amor da mãe. E agora, fichas eu tenho certeza que começam a cair aí na sua mente e na sua cabeça nessa manhã de terça-feira. Nós precisamos do amor da mãe. E aqui é muito importante você entender o que eu vou te falar, e eu quero que você entenda com maturidade. E principalmente que você escute o que eu vou te falar muito mais, presta atenção, muito mais como filha, como filho, do que como mãe, ok? Então presta muita atenção no que eu vou te dizer aqui. A maioria dos problemas que os adultos têm estão ligadas a essa falta de amor da mãe, ou, como a gente vai falar daqui a pouco, a interpretação que existe na sua mente. Vou repetir para você. Nós precisamos do amor da mãe. E a maioria dos problemas que nós temos ao longo da nossa vida adulta estão relacionadas ou à falta de amor da mãe. A mãe não foi capaz de te amar do jeito que você precisava e queria, ou por conta das interpretações que existem na sua mente. As interpretações de que talvez até a mãe fez de tudo que ela podia para te dar um amor, só que a interpretação que existe é de falta. Tá fazendo sentido aqui para você? A maioria dos problemas, eu como hipnoterapeuta, eu diria que assim, 80, 90% dos problemas que eu encaro aqui junto com as pessoas que vêm procurar hipnoterapia estão relacionadas à mãe, estão relacionadas a essa questão da mãe. Por isso que eu quero que você me diga, que você tenha a maturidade de separar as coisas. Durante o programa Blindagem Emocional, inclusive, eu falo isso muito. A gente tem um dia bem específico, alguns dias específicos que a gente trata dessa relação com a mãe. E se você não tiver a maturidade para separar isso e você ficar pensando como a mãe dos seus filhos agora, você não vai se curar. Primeiro você precisa curar a sua criança. Existe aí dentro provavelmente uma criança extremamente machucada. É por isso que eu falo para você. A infância foi o período mais difícil da sua vida. Não é o que você está vivendo hoje. Eu sei que hoje pode estar difícil, as circunstâncias não são fáceis, mas o período mais difícil da sua vida foi a infância. Por quê? Na infância você não tinha como se defender. Você não tinha como ter autonomia.
Você precisava dos cuidados do adulto, de alguém, e preferencialmente a mãe. Mas quando isso não acontece, cria-se uma interpretação. E quando eu tenho a interpretação de que eu não estou sendo amado, que eu não estou sendo cuidado, o que acontece? Eu preciso buscar essa proteção, porque sem essa proteção eu posso morrer, eu posso ficar fora da tribo. E é por isso que muitas pessoas, elas acabam se identificando com outras pessoas próximas. Normalmente pessoas que vão se dar super bem com o pai, ou com a avó, com o avô, ou com alguém fora inclusive da família. Quando você, presta atenção no que eu vou te falar aqui, quando eu faço os meus atendimentos de hipnoterapia, eu converso muito com as pessoas antes e eu pergunto muitas coisas para encontrar o quê? Padrões, para encontrar alguns elementos importantes para o processo terapêutico que eu faço. E quando a pessoa, eu pergunto sempre, uma pergunta que eu sempre faço, e a mãe, como que era a sua relação com a mamãe lá na sua infância? Ah, nossa, na minha relação com a minha mãe é péssima, nossa, a gente fica brigando, a gente é isso, a gente é aquilo. Não, e com meu pai, não, meu pai é o meu herói, meu pai é a pessoa que eu mais amo, que eu admiro, meu pai é tudo, meu pai é incrível. Pronto. Ali já mostra para mim que existe uma pista de que essa relação com a mãe é uma relação conflituosa, é uma relação que em algum momento gerou um conflito, gerou ali uma interpretação e que se eu não tenho o amor da mãe eu vou buscar em outra pessoa. E quando eu preciso sair em busca do outro amor, seja do pai, da avó, de qualquer outra pessoa, o que fica entre eu e a minha mãe? Fica uma mágoa, fica uma raiva, fica uma tristeza, pode ter um medo. E aí lembra, existem 3 emoções primárias. Presta atenção no que eu estou te falando aqui, ó, porque esse conteúdo aqui vale um curso. 3 emoções primárias que são a base da maioria dos problemas que nós temos. Medo, tristeza e raiva. Medo, tristeza e raiva. São as 3 emoções primárias que são a base da maioria dos problemas, dos sintomas, como depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, obesidade. Essas 3 emoções primárias, elas estão sustentando muitas vezes a dor da criança, da sua criança. E é por isso que você precisa do quê? Você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa entender os contextos que levaram, por exemplo, a sua mãe a não te dar o amor que você queria. Porque quando a sua mãe não deu o amor, talvez ela realmente não deu, ou ela deu da maneira dela e você interpretou de uma outra maneira, o que importa é que existe a escassez. Existe uma interpretação de escassez. E escassez, a gente falou há algumas semanas atrás, escassez vai muito além de ter muito pouco. A escassez, quando ela surge na sua vida, quando ela existe e ela é acionada, sabe o que acontece? Tudo o que você está fazendo fica irrelevante. Toda a sua ação, ela se concentra para quê? Para que você supra essa escassez. Então presta atenção no que eu vou te falar aqui. Quando existe uma escassez desse amor da mãe, dessa relação que eu não foi talvez como deveria ter sido, porque, e aí é importante você entender os contextos, porque talvez a sua mãe passou por uma gestação muito difícil, porque talvez o pai não quis assumir, o pai abandonou, o pai brigou, a família brigou, ela estava em conflito com o trabalho dela, enfim, o contexto que você, que é adulta, você sabe muito bem que isso pode acontecer. Para quem aqui já viveu a gestação, eu nunca vivi, mas você já viveu, você que é mulher, você que é mãe, você já viveu, você sabe que a gestação não é um período todo florido. Não é um período todo feliz. Claro que para muitas pessoas é possível sim, mas existe altos e baixos nessa gestação. Então, começa a se colocar no lugar da sua mãe.
O que sua mãe viveu naqueles dias que você estava lá na barriga dela? Como é que foram os primeiros dias, os primeiros meses depois que você nasceu? Foi tudo lindo, maravilhoso? Ela teve apoio, ela estava sozinha, ela estava com medo, ela estava triste? Então entenda que até os 7 anos de idade, você, quando era bebê, estava no mesmo campo emocional da sua mãe. Ou seja, o que sua mãe estava vivendo, você estava absorvendo também. E é por isso que a gente precisa, como mãe, como pai, a gente precisa se curar, porque a gente está passando para os nossos filhos as nossas dores. É isso que cria a grande epidemia que eu falo. A grande epidemia é eu passando a minha dor para o meu filho. E o meu filho passando a dor dele para o filho dele. E o mundo começa a se transformar num grande manicômio. O mundo começa a se transformar nessa loucura que a gente está vendo. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso. Se você compreendeu. Que, olha tudo que a gente já falou até aqui. Eu vou revisar com você, para que você não perca nada, porque o conteúdo de hoje é extremamente importante. A gente falou que todos nós nascemos precisando de amor. Nós nascemos precisando de amor. E se não aconteceu isso por alguma razão, começou o quê? A ter uma interpretação de escassez. Essa interpretação de escassez, essa existência de escassez, faz com que você foque a sua direção sempre que a tua mente identificar que essa escassez pode te levar à morte, porque a sua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência, ela vai direcionar todos os esforços para você suprir essa escassez. Então, por exemplo, para a pessoa que não tem dinheiro, a mente ela está totalmente focada no que ela vai fazer naquele dia para conseguir comida, porque ela não tem dinheiro. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente se habituou, principalmente nos últimos anos, a ouvir de uma maneira muito torpe, de uma maneira muito com muita maldade, eu diria assim, com muita manipulação. A gente ouvia aquela expressão assim, não adianta você dar o peixe para a pessoa, você tem que ensinar a pescar. Eu acredito nisso também, eu acho que faz todo sentido. Só que enquanto essa pessoa não suprir a necessidade dela diária de comida, não adianta querer ensinar empreendedorismo para ela. Não adianta. Não vem com essa. Ah, mas olha, eu conheço uma pessoa que era assim e agora ele é multimilionário. Sim, não estou dizendo que não exista e que não é possível, mas essa é uma exceção. E a gente não pode acreditar que a exceção é a regra. É muito diferente. Porque cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua história, as suas circunstâncias. E a gente precisa respeitar isso. Então, compreenda que não dá para colocar todo mundo no mesmo pote e vai lá e faz. Porque é isso que o autoconhecimento high five te vende. Vai lá e faz. Eu podia chegar aqui para você todos os dias, né, nas 2 lives que eu faço diárias, eu podia começar a falar para você o seguinte: é só você ir lá e fazer. Você não está fazendo porque você é preguiçosa, porque você não quer realmente mudar a sua vida. Eu poderia usar esses gatilhos com você, mas eu não vou usar. Mas eu preciso te falar a verdade. Algumas verdades eu preciso te falar. Que, por exemplo, que sem ação não há transformação. Se você não agir, e eu não sei a hora que você vai agir, talvez você não queira agir agora e está tudo bem. Talvez você se sinta fraca para agir, está tudo bem. Mas entenda que sem ação não há transformação. Se você não se colocar muitas vezes na zona de risco, você não vai mudar a sua vida. Fazendo as mesmas coisas que você faz, você vai continuar no mesmo patamar. Então a escassez, ela é muito mais do que você ter muito pouco. A escassez, ela simplesmente sequestra todas as suas ações. E nós agimos, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui, nós agimos de acordo sempre com o que nós acreditamos. Esses são os nossos comportamentos. O seu comportamento, ele é o reflexo do que você acredita. Por exemplo, se você acredita que comer carne, a carne animal, é uma maneira de agressão
ao sistema, é um desrespeito aos outros seres. Qual vai ser o seu comportamento? Você não vai comer comida animal, você vai se tornar, sei lá, vegetariano, vegano, mas você não vai se comportar como um carnista. Então você age de acordo com o que você acredita. Então entenda que enquanto você continuar acreditando em algumas coisas e principalmente sem saber exatamente no que você acredita, porque existem muitas histórias, muitos traumas que estão aqui na sua mente subconsciente e a sua mente, para garantir a sua sobrevivência, ela muitas vezes ela coloca isso debaixo de um tapete. É como se fosse um grande baú onde você guarda aquelas memórias que você sabe que você passou, mas ela não fica o quê? Aqui na mente consciente para você sofrer. Por isso que é muito comum, por exemplo, dentro de um processo como a blindagem emocional, que é um programa de 21 dias com muitas terapias, inclusive, que eu faço, as pessoas virem à tona algumas situações que elas nem imaginavam. Como, por exemplo, fui abusada, fui abandonada pela minha mãe. A minha mãe realmente ela estava tão triste que ela não conseguia gostar de mim. Coisas que você nem lembra conscientemente, porque você era muito pequena, mas está lá na sua mente subconsciente. E é a partir dali que você começa a mudar a sua vida. Porque quando você identifica esse ponto de trauma, porque é um trauma, né? É um aprendizado por impacto emocional. Quando você identifica, você tem a chance do quê? De mudar o que você acredita. Isso faz com que o seu comportamento seja diferente. Então, entenda que enquanto você não entrar num processo de autoconhecimento e terapêutico como a blindagem emocional, que vai a fundo, te mostra contextos e que vai te ajudar a identificar e ressignificar muitos desses traumas, não tem ação. Não vai ter ação, você não vai conseguir agir. Você não vai conseguir escapar, talvez, da pior dependência que existe. E aqui não é a dependência de drogas, é a dependência emocional. Presta atenção agora, que agora o conteúdo vai ficar denso. E quando a gente fala de dependência emocional, presta muita atenção aqui. A dependência emocional não se trata apenas de uma dependência relacionada a relacionamentos, né? A relacionamentos amorosos, ao seu marido, à sua esposa, ao seu namorado, à sua namorada. A dependência emocional, ela vai além. A dependência emocional, ela tem a ver com os amigos, com os familiares, com o círculo que você tem. Por quê? Porque você precisa da aprovação dessas pessoas para se manter no grupo. E essa dependência faz com que você muitas vezes construa um personagem para sobreviver. Você constrói alguém muito diferente de quem você é apenas para estar ali no grupo para sobreviver. Eu vou te contar uma história. Isso aconteceu comigo muito, diversas vezes, mas a mais talvez latente, e talvez tenha sido a última, foi entre essa minha transição, né, dessa minha mudança de vida, de 2014 para frente. 2014, para quem não sabe, eu tive um tumor aqui no pescoço e quando eu fui para a cirurgia eu prometi para mim mesmo que eu ia ser feliz. E foi o que eu fiz em busca aí nos 15 meses seguintes, 1 ano e meio depois, eu fiquei ali buscando essa felicidade, de acordo com o que eu acreditava. Então, para mim, entre outras coisas, além de bens materiais, para mim isso era felicidade, um carro, um apartamento, roupa, festas e a reunião com os amigos. Isso para mim era para mim isso era felicidade. E aí, olha só que interessante. Havia um grupo, né, de pais e mães da antiga escola das minhas filhas. E principalmente com o grupo da minha filha mais velha, a Lorena,
a gente ficou realmente muito próximo, né? Então todo final de semana a gente estava junto. No começo é bacana, né? No começo é legal, né? Só que a gente criou, e todos nós, e eu me incluo nisso, a gente criou uma grande dependência emocional daquele grupo. A gente precisava estar juntos todo final de semana. Então todo final de semana existia um pretexto para a gente se reunir. O pretexto mentiroso que a gente usava é: vamos reunir as crianças para as crianças brincarem. Isso porque elas estavam juntas 5 dias da semana. E provavelmente, por mais que você fale assim, mas criança adora, né? A criança adora brincar, a criança adora os amigos, mas cara, tem uma saturação também. Mas assim, a gente estava lá todo final de semana. Então era churrasco, restaurante, passeio. E eu comecei a identificar isso, né, num belo dia que eu fui num evento em Campos do Jordão, num sábado, e eu ia dormir lá. Por quê? Porque no domingo tinha a segunda parte desse evento. E era a coisa mais racional do mundo. Cara, vou para lá, vou passar o dia inteiro num evento, vou dormir lá e volto. E no domingo tem mais evento, no domingo à tarde eu volto. Mas naquele dia que eu percebi essa dependência emocional, ia ter no sábado uma pizza num restaurante. E eu saí de Campos do Jordão extremamente cansado, voltando dormindo no volante, porque já era 9 da noite, apenas para estar lá com esse grupo. E eu fiquei lá, sei lá, 1h30, porque eu já cheguei mais tarde. E aí no outro dia eu acordei cedo para voltar para Campos do Jordão. Então, naquele momento eu comecei a perceber que, nossa, mas eu precisava fazer tudo isso, né? Valeu a pena, realmente eu me coloquei em risco na estrada porque eu queria estar com eles. Isso é um sinal de dependência emocional. Por isso que dependência emocional vai além da tua relação amorosa, da relação amorosa que você tem. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim. Porque quando você é dependente emocionalmente, você está buscando sempre a aprovação. Sempre a aprovação. Coloca o coraçãozinho aqui para saber se você está entendendo. Você busca a aprovação, você cuida da sua reputação. E isso, aos poucos, vai tirando uma coisa extremamente importante de você, que é a confiança. Você vai perdendo a sua confiança, isso vai fazendo com que a sua autoestima fique mais baixa e você vai se tornando facilmente manipulável. Ou seja, sem confiança, eu estou batendo na minha autoestima. Sem autoestima, eu não consigo confiar em mim. E sem confiar em mim, eu não consigo entrar em ação, porque eu não acredito que é possível. E sem ação não há transformação. Você está entendendo que a dependência emocional, ela é uma grande prisão? Ela é uma grande prisão? E se você realmente precisa se libertar, se você realmente cansou dessa vida medíocre, se você cansou da mediocridade, está na hora de você começar a entender que você vai precisar olhar para as coisas sérias da sua vida. Você precisa parar de achar que vai chegar uma fórmula mágica ou que alguém vai transformar você. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Ninguém transforma ninguém. Essa transformação, ela é sua. O que você pode e você precisa é de ajuda para essa transformação. Você precisa muitas vezes de um mentor para isso. De um programa como a blindagem emocional é para isso. Para que você tenha um processo. Mas não fique acreditando que você vai entrar, por exemplo, na blindagem emocional e você vai ficar ali, sentada, esperando só eu falar e a sua vida vai se transformar. Isso não vai acontecer. Você precisa realmente agir. E você precisa entender o custo de não mudar. Porque existe um custo, por exemplo, para você entrar na blindagem emocional. Mas existe um custo muito maior de você não entrar. De você não começar a sua mudança de vida. E aí você tem que olhar para a sua vida hoje com verdade, não com mentira. Está valendo a pena a vida que você está vivendo?
Tá valendo a pena mesmo a vida, talvez cheia de dores, de tristezas, de ansiedades, de depressões? Isso tá valendo a pena? Eu acho que não. Então, o custo é esse custo real que você precisa avaliar. Assim como você também tem que avaliar, sozinha você pode mudar? Claro que você pode mudar sozinha, eu acredito em você. Só que se você nunca andou por uma estrada, vai ser muito mais difícil. Talvez você perca muito tempo. Talvez você perca, inclusive, o quê? A vontade de fazer essa mudança. E aí você desiste. E aí você simplesmente para. Quantas pessoas que você já não viu que desistiram no meio do caminho? E aqui uma coisa muito importante que eu falei semana passada. A gente aprendeu a desistir. Ao longo da nossa vida, a gente aprendeu a desistir. Por quê? Por conta dessa dependência que eu falei aqui no início. Eu sou dependente, eu fico o quê? Procurando alguém que vai fazer por mim. E aí quando eu não sei o caminho, eu paro, eu desisto. Caiu a sua ficha, Andresa? Que bom. Então, é isso que você precisa compreender. Existe um custo muito maior se você não fizer nada, se você não entrar em ação, se você não olhar para essa dependência emocional que existe aí dentro de você. E eu vou falar para você agora 5 características da dependência emocional para você talvez identificar com mais clareza isso, para você agir. Porque muitas pessoas acreditam que não tem essa dependência. Ah, não, eu sou independente. E essa é uma grande mentira que você conta para si. Não, eu sou independente, não, eu não dependo de ninguém. Talvez você não dependa financeiramente de ninguém, mas você muitas vezes não consegue sair de um relacionamento falido. Por quê? Porque você depende emocionalmente dessa pessoa. Porque essa pessoa está preenchendo uma lacuna que foi criada lá atrás, provavelmente pela mamãe. Às vezes pelo papai, mas a maioria esmagadora é pela mamãe. Isso significa que todas as mães são diabólicas. Ô gata, você detesta as mães? Lógico que não. É que eu estudo. É que eu tô no campo de batalha, como dizem, né? Todo dia eu tô atendendo alguém aqui. Todo dia vem alguém aqui para eu atender. Ou aqui online, eu tô sempre atendendo alguém. Hoje mesmo. Hoje eu vou ter 2 atendimentos. Então, sempre chega na mãe. Sempre chega na mãe. E muitas vezes não é porque a mãe, como eu disse, a mãe ela é malvada. É porque aquele contexto que ela vivia não permitiu a ela te dar algo diferente. Como é que você vai exigir, por exemplo, de uma mãe, vou dar um contexto aqui que é muito comum, que acontece. Como é que você vai exigir de uma mãe amor, dedicação, carinho com você, sendo que ela já tem 4 filhos, ela não tem ajuda do marido, ela está lá sufocada, o marido talvez, além de não ajudar, trai. Como que você acha que essa mulher vai dar carinho, amor para você? Não tem como. Me desculpa, você acreditar que isso é possível é muita inocência para ser educado com você. É muita inocência. Por isso que você precisa entender os contextos. Qual era o contexto da sua mãe quando você nasceu, quando você estava na barriga dela? Tudo isso é fundamental. E a vida, ela está deixando pistas para você. E às vezes são pistas tão óbvias para quem está de fora, que para você não, isso era comum, não, isso não tem nada demais. E ali às vezes tem a grande chave da mudança da sua vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho que eu vou contar agora as 5 características da dependência emocional. Mas antes de eu contar as 5 características da dependência emocional, eu tenho 2 recados importantes para você. O primeiro é, todas as lives da blindagem emocional nessa temporada, elas são dedicadas ao Johan de 7 anos, esse menino lindo aqui. O Johan, ele nasceu com atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI, tá bom? E se você puder ajudar o Johan, vai ser muito legal, comprando um dos selos aqui do Instagram, tá bom? Você pode comprar 1, 2 ou 3 e todos os selos são
em prol do Johan, tá bom? E você também pode ajudar, se você não conseguir ajudar comprando selos, você pode ajudar o Johan pelo Pix, tá bom? Que é o meu e-mail pessoal, ogata76@gmail.com, tá bom? Você pode ajudar o Johan. O Johan tem um custo grande aí de estrutura, além de um remédio que ele tem que tomar a cada 4 meses que custa R$270 mil, ok? E o convênio cortou. E é por isso que eu decidi abraçar a causa do Johan nessa temporada, tá bom? A Lúcia Macedo, muito forte isso. Sim, muito forte. A Lúcia acho que é hipnoterapeuta, né? Tô vendo aqui o loginho da Omni, acho que é. Companheira de profissão. Seja bem-vinda, Lúcia. Bom, eu vou contar para você agora 5 características da dependência emocional, tá bom? 5 características. A primeira, aí você tem que olhar para o teu presente, para você ver se você já não é uma dependente emocional. A primeira é a anulação da própria vida. A anulação da própria vida. É quando você começa a abandonar os seus sonhos, você começa a abandonar a sua própria vida, os seus desejos, para viver a vida do outro. Você anula quem você é exatamente para viver a vida do outro. Você se torna coadjuvante do outro. Anular a própria vida é uma escolha? Claro que é, você pode decidir por isso. É o chamado livre-arbítrio, né? Mas será que isso está sendo bom para você? Será que isso realmente é o que você quer, é o melhor para você? Então você precisa identificar, se essa ficha caiu aí para você, dessa anulação de vida, e isso não está legal para você, eu tenho certeza que você está fugindo dessa dor. E sabe como é que você está fugindo dessa dor? Com os prazeres de curto prazo. Agora você talvez comece a entender, por exemplo, não sei se é o seu caso, mas eu vou fazer aqui uma ligação que é muito comum, que eu atendo aqui como hipnoterapeuta. Por exemplo, se você tem obesidade, se você hoje está bem acima do peso e você está lutando contra a balança, né, para perder peso. E aí o teu foco fica onde? Eu preciso perder peso, então agora eu vou fazer a dieta da moda, agora eu vou ficar em jejum, agora eu vou viver só de luz, eu vou ficar só... Você está olhando só para isso. Só que você não está indo na causa. Por quê? Porque muitas pessoas hoje, elas fogem da dor em direção a um prazer de curto prazo que elas já conhecem. Por exemplo, se a comida é um prazer de curto prazo, a minha mente... ela vai simplesmente te tirar dessa dor e automaticamente te jogar de cara naquela pizza engordurada para você comer, junto com a Coca-Cola. Porque ela sabe que aquilo te tira da dor. E talvez essa dor venha da tua vida hoje, uma vida onde você começa a perceber que você está se anulando. Que você, que era uma garota, um menino, um garoto cheio de sonhos, e esses sonhos, foram embora, evaporaram. Começa a olhar para sua menina, lá para aquela adolescente que talvez estava cheia de vida, que ia mudar o mundo, que ia viajar o mundo, que queria fazer uma série de coisas, até com inocência, mas era a tua essência ali. E agora confronta com quem você se transformou. E talvez esse confronto seja duro. Mas agora você precisa entender como é que você chegou até aqui. E não ficar se lamentando ou se culpando. Porque já foi. Você já fez as escolhas que te trouxeram até esse momento aqui, que não está legal para você. Por isso que enquanto você não for na causa, você vai repetir padrões. Não adianta você, então entendi, Ogata, é só eu me separar e eu mudar de relacionamento, né? Não, porque você provavelmente, se você não mudar esse ciclo, se você não mudar esse padrão, o que vai acontecer? Você vai buscar alguém do mesmo naipe, se não pior. Você já ouviu falar no dedo podre? O famoso dedo podre. O dedo podre eu costumo dizer que na verdade não é dedo podre, é o dedo certo. Porque você escolhe a pessoa certa para quem você é.
para o tipo de pessoa que você é e precisa ter ao seu lado. Esse é o dedo certo. Então, primeira característica da dependência emocional: anulação da própria vida. Fez sentido para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso fez sentido para você. São 5 características que eu vou contar para você aqui. Vou te contar a segunda agora. A segunda característica é quando você entra numa fase bem perigosa, que é você já não coloca nenhum limite para ser desrespeitada. Já não existe mais limite. Se é que um dia você colocou. Você não consegue mais colocar limite para esse desrespeito. E esse desrespeito vem de várias formas. Através de palavras, de comportamentos, de agressões, de humilhações. E quando você não coloca mais limite nisso, é porque você está totalmente dependente emocionalmente. Totalmente dependente. Você não reage mais. Você não reage mais. E aqui você está indo contra a tua natureza, presta atenção. Porque nós somos animais. E sempre que eu estou num perigo, a minha mente de sobrevivência vai me colocar em uma dessas 3 ações. Ou eu vou lutar com o predador, ou eu vou correr o mais rápido possível, vou fugir do predador, ou eu vou paralisar. Porque na natureza, paralisar é também um recurso de sobrevivência. Quando você se cala, que é diferente do paralisar aqui, ok? Que é um recurso natural. Mas quando você simplesmente fica engolindo a seco, eu vou engolir, não vou falar nada. E aí você está se enganando com esse discurso. Eu não vou falar nada para não arranjar confusão. Como se isso fosse a melhor solução do mundo. Ela pode ser uma solução boa para aquele momento, mas essa continuidade está te fazendo mal. Está criando aí, você sabe muito bem, provavelmente uma doença psicossomática. E você não age, você está agindo contra a sua natureza. Quando você aceita as humilhações, quando você aceita o desrespeito, quando você não coloca mais limite, essa é a prova, mais uma prova, que você hoje é dependente emocionalmente de uma outra pessoa. E aqui não é só o marido, a esposa, é a mamãe, é o papai, os irmãos, os amigos. Você não pode mais permitir isso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você e eu vou falar agora. Tem mais 3 aqui para eu te falar. São 5 características da dependência emocional. E essa dependência emocional que a gente está conversando aqui, se você não identificar e se você não tiver blindagem emocional para enfrentar isso, você não consegue. Porque blindagem emocional é o quê? É o teu controle das emoções, o controle dos seus medos e o entendimento dos seus processos emocionais. Se eu não conheço as minhas emoções, se eu não controlo as minhas emoções, eu não vou conseguir enfrentar, por exemplo, esse predador que está me humilhando todo dia. Eu não vou ter forças para isso. E eu vou continuar o quê? Dependente. Por isso que eu falo para você, venha para a blindagem emocional. O programa Blindagem Emocional está aí para você entrar. A gente começa dia 11 de outubro, a 7ª turma, a última turma do ano. bit.ly/blindagem T7. Ou você vai aqui na minha bio, clica no link e é o primeiro link clicável, é para você preencher um formulário. Só isso. E daqui a pouco eu vou te falar quanto isso vai custar com uma oferta irrecusável, inacreditável, como eu coloquei aqui, que vai durar até hoje às 23h59. À meia-noite de amanhã, né, no primeiro minuto de quarta-feira, essa oferta ela sai do ar. Então aproveita. Mas deixa eu falar antes de eu te falar quanto vai custar isso, qual o investimento que você vai fazer. Porque lembra, quanto que está custando hoje a tua infelicidade? Você tem que comparar isso na hora de você escolher a blindagem emocional.
Mas deixa eu te falar a terceira característica. A terceira característica, claro, é o conformismo. Porque você começou a anular sua própria vida, depois você não colocou mais limites para ser desrespeitada, você não colocou mais limites para ser humilhada e você se conforma. Você se acostuma com o comportamento da outra pessoa. Você acha que isso é normal. Ah, é a personalidade dele. Ele é assim mesmo. Ah, homens são assim. Não, homens não são assim. Assim como mulheres não são assim. Não são assim. E você se conformar é mais uma característica dessa grande dependência emocional. Por quê? Porque quando você se conforma, você não questiona mais. E não se questionar mais faz com que você não haja. Ou seja, você continua dentro dessa prisão. Você continua dependente emocionalmente. Por quê? Porque você sabe que lá no fundo, perder essa pessoa, por pior que ela seja, vai doer muito, muito, muito. Por quê? Porque você tem uma ferida aberta lá da tua infância, lá da tua história, lá com a mamãe. E é por isso que a hipnoterapia, que é a ferramenta que eu uso, ela é tão eficiente. Porque ela vai na causa. Eu costumo brincar, você não vai se tornar o melhor amigo, a melhor amiga do seu terapeuta, do seu hipnoterapeuta. Por quê? É um processo rápido, é um processo que vai na causa. Você não vai ter tempo para isso. Tem gente que passa anos com a terapeuta. E eu não estou criticando aqui as outras terapias, cada um faz o que quer. Mas eu prezo por eficiência. Eficiência. Então, tem gente que sai até para tomar vinho com o terapeuta, 10 anos, vai no amigo secreto, troca presente. Você precisa ir na causa. Você precisa ir na causa. E depois você pode ter a terapia para lidar com isso. Isso, a terapia vai te ajudar bastante, uma terapia convencional. Mas, se você quer resolver o problema, minha amiga, vai na causa. Vai na causa. E para de se conformar com essa vida que você está levando. Para de se conformar com essa dependência emocional como se isso fosse amor. Principalmente quando a gente fala da relação com mãe. Mães que são abusivas, pais que são abusivos, maridos que são abusivos, esposas que são abusivas, filhos que são abusivos, amigos que são abusivos. Até quando você vai continuar sendo um saco de cocô das outras pessoas? Até quando você vai aceitar isso? Até quando você acha que vai valer a pena? A tua vida está passando. A cada dia um dia menos. Você precisa agir para mudar isso. Tudo bem? Vamos para a quarta característica da dependência emocional. É acreditar que você tem um superpoder. Essa também é uma característica. E o que é esse acreditar num superpoder, ô gata? É você acreditar que você vai mudar outra pessoa. Que você vai conseguir mudar essa pessoa porque, por exemplo, você vai ter um filho com ela. E aí você está ferrando não somente a sua vida, você está ferrando a vida desse bebê, dessa criança. Quantos pais e mães não ferram a vida dos seus filhos porque eles acreditam que uma criança vai dar um up no casamento, que uma criança vai dar um ar novo a esse relacionamento. Criança não é objeto. Um objeto pode dar um up na sua casa. Você pode comprar lá uma estante nova, um carro novo e pode dar um up na sua vida. Criança não é para isso. E talvez você já seja fruto dessa decisão infeliz que os seus pais tiveram em algum momento. Então, não acha que você tem esse superpoder de mudar alguém. Ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma ninguém. Eu não transformo você. Ninguém, não acredita nisso. Só você pode realmente se transformar, se você quiser. Se realmente você quiser se transformar, você pode, você tem essa possibilidade.
Mas ninguém vai transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque isso só cabe a você. Essa decisão é sua. Se você acha que, por exemplo, mudar a sua vida vai ser muito trabalhoso, que vai ser muito custoso para você, tudo bem. Você vai continuar do jeito que você está. Ou você vai continuar acreditando, claro, no autoconhecimento high five. Agora eu já entendi. A felicidade é acordar às 5 horas da manhã, rolar na areia, plantar bananeira. Nossa, agora eu vou ser feliz. Agora vai mudar a minha vida. Conte-me mais sobre isso. Óbvio que não vai mudar. O que muda a sua vida é você olhar para a sua história, você fazer as pazes com a sua história, para que aí sim você mude o seu comportamento. Porque quando eu mudo a minha história, eu volto a gostar de mim. A minha autoestima, ela se eleva, ela se fortalece. Há 2 dias eu falei aqui para você, eu contei a história de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, a teoria das janelas quebradas, que chegou à conclusão que baixa autoestima gera mais baixa autoestima. Então, quando você está nesse ciclo da dependência emocional, como é que está a sua autoestima? Você acha que a sua autoestima está o quê? Está radiante? Ela está lá mais alta do que o dólar? Mais cara do que a gasolina? Óbvio que não. A tua autoestima está lá embaixo. Ela está lá embaixo. E sem autoestima você não confia em si. E sem confiança não há ação, e sem ação não há transformação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então não acredite que você tem esse superpoder. Você não tem esse superpoder. Você não tem. A mudança do outro cabe a ele também. Você pode o quê? Mostrar os caminhos. Por exemplo, aqui no programa Blindagem Emocional, várias pessoas já trouxeram outras pessoas. A esposa que começa, normalmente sempre as mulheres tomam essa frente e aí trazem depois os maridos e assim sucessivamente. Traz o irmão, a irmã. Então, entenda que essa transformação, essa saída dessa prisão que é a dependência emocional, só cabe a você e a outra pessoa. Ela vai ter que tomar a decisão dela. Não é você transformando ela. Tudo bem? Eu vou falar agora a quinta característica de 5. Eu vou repassar aqui as 4 características que eu falei até agora. A primeira, anulação da própria vida. Você abandona os seus sonhos, você abandona o que é bom para você para viver a vida de outra pessoa. E muitas mães fazem isso com seus filhos. Elas, com um vazio existencial, elas vivem a vida dos filhos desde a infância. E isso muitas vezes é confundido com o quê? Com amor. Nossa, olha como essa mãe, olha como eu amo meu filho, eu faço tudo por ele. Só que essa mãe, na verdade, ela está fugindo desse confronto da falta, da ferida emocional que ela tem lá, porque ela não recebeu o amor da mãe. E aí o que vai acontecer? Ela suga tanto o filho, tanto a filha, que tem uma hora que o filho e a filha, eles precisam sair, eles não aguentam mais. E vai acontecer o ciclo natural da vida, que aconteceu com você também, aconteceu comigo. Uma hora você vai embora, né? Uma hora você vai seguir a sua vida. Só que existem mães tão dependentes emocionalmente dos seus filhos que elas não deixam os filhos irem embora. E não é à toa que a gente tem hoje uma geração, algumas gerações já, que a saída de casa é difícil. Você conhece alguém assim? Que talvez seja alguém muito próximo a você. Pessoas com 30, 35 anos que ainda moram com os pais. E não é só uma questão de economia, praticidade, não. É dependência emocional pura. Porque o ciclo da vida, natural da vida é o seguinte: a partir ali dos 21, 22 anos, quando a gente fala aí do 4º setênio, cara, é a hora que você vai para o mundo. É a hora que você vai para o mundo, que você vai conquistar o mundo, que você vai fazer as coisas que são boas para você. Faz sentido isso para você? Então, anulação da própria vida. Segunda característica, você não se respeita mais, você não coloca mais limite. Você não se coloca, você não se respeita mais, você é humilhado o tempo todo e você aceita.
Terceira característica, conformismo. Você se conforma com a situação. E a quarta é achar que você tem um superpoder. Tudo bem? A Fabri, se na live já me identifico com tudo, nem imagino como fazer se entrar na turma. Vem pra turma. Vem pra turma. Porque vem pra blindagem, Fabri. Sabe por quê? Porque a blindagem é um processo seguro. Porque eu vou conduzir você. Eu vou mostrar para você o que eu fiz para minha transformação de vida. E aqui eu não estou vendendo sonho, não estou vendendo Ferrari, não tem nada disso. É uma transformação de vida que ela é contínua. Mas o que você hoje precisa, por esse caminho eu já passei e eu posso te ajudar. Como eu venho ajudando já nas últimas 6 turmas. Mais de 600 pessoas passaram pela blindagem emocional. Então, se você agora, presta atenção no que eu vou te falar antes de falar a quinta característica. Se você quiser participar da blindagem emocional com uma oferta inacreditável, você tem que agir rápido. Porque é válida até... Eu falei, tá errado aqui. Não é até amanhã não, é até hoje, às 23h59, ok? Não é até amanhã, é até hoje, às 23h59, para você participar do programa Blindagem Emocional, a turma 7, que começa agora no dia 11 de outubro, sempre às 21 horas, 21 dias consecutivos, incluindo sábado, domingo, feriado. Sim, 21 dias. Eu preciso só de 21 dias. Você precisa só de 21 dias para readquirir a coragem que você precisa para mudar a sua vida. E eu vou dar os meus 300% nisso. Tanto que não tem live durante esse período. Durante esse período eu estou totalmente dedicado à blindagem emocional. E para você participar hoje, apenas hoje, com essa condição que eu vou te falar agora, você precisa agir rápido. Você precisa entrar nesse endereço que está aí na tela, bit.ly/blindagemT7. Para você participar, são 4 parcelas de R$ 197 ou R$ 497 à vista, ok? Só que para quem, e teve gente que saiu aqui porque tem gente que não gosta de ouvir vendas, né? Porque tem alguma crença com venda, e é por isso que a vida não prospera, porque enquanto eu tiver crença com venda, a minha vida não vai prosperar, né? E eu vendo aqui por quê? Porque é o meu trabalho, é o meu sustento. E eu sei o que eu entrego para as pessoas. Eu entrego muito mais do que isso, muito mais. Então, para você que realmente está querendo mudar a sua vida, além da blindagem emocional, até hoje só, às 23h59, você vai ter uma sessão de hipnoterapia comigo após o programa. Tudo bem? Uma sessão de hipnoterapia comigo após o programa. Então, a gente está falando da sua blindagem emocional e você ganhando uma sessão de hipnoterapia comigo. O meu protocolo hoje, ele custa R$2.000. E eu estou falando para você que você vai ganhar uma sessão de hipnoterapia. Em uma sessão, a gente já ajusta muitas coisas. A minha sessão de hipnoterapia, ela não é uma sessão de 30 minutos, 40 minutos que a gente vai lá fazer um oba-oba. Para quem já fez sabe, tem profundidade, porque eu me entrego no que eu faço, tá bom? Então você tem até hoje às 23h59 para garantir essa oferta. A partir de amanhã, você pode entrar na blindagem emocional? Pode também, só que sem a sessão de hipnoterapia, tá bom? Você vai, até sexta-feira você vai poder pagar esse valor aí, porque o preço cheio da blindagem é R$ 997 e você vai poder ter até amanhã a sessão de hipnoterapia comigo, tá bom? E eu garanto para você que a minha sessão de hipnoterapia ela tem impacto, tá bom? Isso, Rosana, e essa sessão de terapia vale uma vida, realmente vale a pena. Obrigado, Rosana, obrigado. Isso, a Lúcia, todos nós somos vendedores de algo, claro, é o nosso sustento, né? Você acha que eu vivo do quê? Eu pago a internet para fazer live para você, da onde, né? Como é que eu ganho dinheiro, né? Não tem essa, eu crio dinheiro na minha vida. E as pessoas que não suportam ouvir vendas, né? Porque eu já ouvi isso, nossa, Gata, você vende demais. Eu vendo quando é necessário, mas eu tô aqui todo dia me vendendo, mas eu tô dando muito conteúdo de graça. Essa terceira temporada, ela tem 50 lives.
todas gravadas. Eu não estou escondendo as lives estão lá para você, estão lá. E um conteúdo absurdamente denso. Para quem já me acompanha sabe, eu entrego muito mais do que eu prometo muitas vezes. Por quê? Porque eu quero realmente a tua transformação. Eu estou comprometido com a tua transformação. Tudo bem? Vamos lá então, vamos à última característica. A última característica é essa aqui, ó. Você, com a tua autoestima tão baixa, você começa a acreditar que você é louca, que você é louco. Você começa a acreditar que você é o problema. E isso é perigoso. Porque normalmente a pessoa da qual você é dependente emocionalmente, ela sabe o quanto você está vulnerável. E ela começa o quê? Ela começa a te manipular. Seja bem-vindo, Paulo. Que legal, fico feliz que você esteja aqui. Então entenda que você não é o problema, mas você faz parte da solução. Você faz parte da solução. A tua ação é a solução. Enquanto você não olhar para a causa dessa dependência emocional, e como eu disse, muito provavelmente está relacionado à mãe, ao que a sua mãe viveu naquela gestação, o que sua mãe viveu nos primeiros anos de vida, como estava o estado emocional dela, com certeza você vai, enquanto você não for lá, você não vai conseguir avançar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim então qual foi o seu maior aprendizado. Divide com as pessoas qual foi o seu maior aprendizado, porque o teu aprendizado pode ajudar muitas pessoas também e isso vai solidificar aqui esse conhecimento. A Maria, essa live está me fazendo chorar. Tem um lado bom disso, viu, Maria? Que é a emoção está vindo, ou seja, existe um caminho ali que você precisa olhar. E na hipnoterapia a gente vai achar isso. A gente encontra isso. Então, a minha experiência hoje como terapeuta já me dá muitas ferramentas para entender e compreender as histórias. E existe um padrão. Por isso que eu estou dizendo, quando eu estou falando aqui que a maior parte dos problemas tem a ver com a mãe, não é um achismo, não é uma coisa que eu tô inventando, não é uma coisa só teórica, mas é uma coisa comprovada. Porque essa interpretação, e assim, das coisas mais absurdas, assim, absurdas sob o ponto de vista de quem não viveu o problema. Porque quem está no problema, aquilo é o maior problema do mundo. Mas coisas que às vezes são simples. Porque a mãe estava dando mais atenção para o irmão que acabou de nascer. E óbvio, né, um recém-nascido, mas aquela criança, sei lá, de 2 anos de idade, ela não tem maturidade e consciência crítica para entender isso. Tudo bem? A Elisângela, oi, você acha que é uma pessoa ruim, egoísta? É uma pergunta? Não, acho que não, né? Acho que é uma afirmação. Acho que você está falando sobre vender, né, Elisângela? Acho que é isso. Agora pesquei. Captei a vossa mensagem. É isso, as pessoas acham que é isso. Mas tudo bem, são pessoas que... Eu falo o seguinte, né? As crenças financeiras que nós temos, elas moldam demais o nosso comportamento e o nosso resultado. Então, se eu tenho um problema para vender, para ouvir uma venda, é por quê? Porque eu preciso resolver isso. É por isso que você não prospera muitas vezes. A Priscila, é preciso agir. Excelente, é preciso agir. É isso que você precisa entender. Não adianta você ficar fugindo desse confronto. Talvez exista um confronto que você já deveria ter enfrentado há muito tempo e você tem fugido. Que é a sua história com a tua mãe. É a tua história de nascimento. A maneira como você nasceu. No programa Blindagem Emocional a gente fala disso, né? A maneira como você nasceu, se você nasceu de parto cesárea, tem uma diferença em relação ao parto normal ou parto natural. Tudo isso impacta, sem dúvida nenhuma, na sua trajetória, nas escolhas que você acaba fazendo na vida. Tudo bem? Bom, à noite, claro que teremos live da Blindagem Emocional e eu espero de verdade que você esteja na lista, que você esteja comigo na turma 7, tá bom? Por quê? Não é só porque eu quero vender isso para você.
Eu quero, na verdade, que você se transforme. E eu quero ser esse condutor. Se você me der a chance de ser esse condutor, eu vou ficar muito honrado. A Elisângela, não, quis dizer, que às vezes você se acha uma pessoa egoísta ou ruim. Quando você citou o item 5, sim, quando você acha que está louca. Exato. Isso, e aí machuca mais a sua autoestima, né, Elisângela? Você vai se sentindo pior. Você se sente cada vez menor. E aí, claro, a pessoa que está te manipulando, ela vai fazer de você gato-sapato. O Paulo, preciso me reconciliar com o passado. Vem para a blindagem emocional. Não é porque é o programa que eu faço, mas para quem já fez, sabe, você vai se reconciliar com a sua história. Você vai se reconciliar com a sua história. Deixa eu ver. E além disso, se você fizer a inscrição até hoje, às 23h59, tem uma sessão de hipnoterapia comigo depois do programa. A Rosana, acho que a Elisângela precisa conhecê-lo, gata, para fazer algo assim. Não. A Rosana, na verdade, a Elisângela explicou aqui. A Elisângela explicou. Obrigado, viu, Elisângela? Obrigado, Rosana. Renata, oi, gata, um parto fórceps tem impacto também? Ou se tem? Eu nasci de fórceps também. Eu entendi muito da minha história através da hipnoterapia. Sim. Por quê? O que gerou em mim, tá, Renata? Eu vou falar da minha história, ok? E não significa que seja a sua. Mas eu tinha um medo enorme de morrer. Muito medo de morrer. Você vai falar assim, não, mas todo mundo tem medo de morrer. Sim, mas eu tinha um medo talvez um pouco exagerado. Que me levava, presta atenção, a um extremo muito perigoso. Eu não ficava com medo de morrer e ficava, sei lá, dentro de casa, trancado, para não correr risco. Pelo contrário, eu ia para o outro extremo, tipo, vivendo a minha vida como se fosse o último dia. E no limite. Então, muita bebida, muitas coisas que eu me arrependo. Então, isso me gerou uma interpretação de que eu vou morrer, eu não quero morrer, então eu preciso aproveitar, né? E eu fui para um extremo que não foi muito bom para mim. Um outro impacto que teve na minha vida, a fórceps, que eu entendi também num dos processos de hipnoterapia que eu fiz. Eu tive bronquite asmática. Então, por quê? Porque eu fiquei bem roxo mesmo, eu fiquei muito prestes a morrer. E 3, né, de uma maneira inconsciente, eu fiquei com muita raiva da minha mãe. Muita raiva da minha mãe. Então, isso também interferiu na minha relação com a minha mãe. Tá bom? Renata, isso aqui é a minha história, ok? Não significa que o que eu tô falando é o que acontece com você, tá bom? Mas eu tô dando, como você me perguntou se tem impacto, te contei 3 impactos aqui, no mínimo. O Batiste, às vezes esperamos a fórmula mágica para que a mudança seja rápida, mas o real não é bem isso. Exatamente. A Fabri, a gente aceita que precisa de ajuda, sempre fui contra a terapia e hoje vi que necessito urgente, pois são 34 anos fugindo de algo e hoje achei os motivos. Excelente. Vem para a blindagem. A blindagem é um processo terapêutico de 21 dias, um processo de autoconhecimento, e você depois vai ter uma sessão individual comigo de hipnoterapia. Então vem, tá bom, Fabri? bit.ly/blindagem T7. A Elisângela, obrigado, Elisângela. Clóvis, eu também nasci de fórceps. O Clóvis já passou pela hipnoterapia comigo e a gente entendeu, né, Clóvis? Muitas das coisas que aconteceram na sua vida a partir do teu nascimento. Poliana, realmente, se você entrar de cabeça e com o copo vazio, a transformação é certa. Foi meu divisor de águas. Só gratidão pela vida que estou tendo agora, graças à blindagem e ao Gata. Obrigado, Poliana. Graças a você. Lembra sempre disso. Bom dia a todos, Maria. Bom dia. Entendeu, Renata? Excelente. Muito, muito, muito bom. A Maria, é tão bom estar aqui ouvindo você na sua terapia. Legal. E vem para a blindagem também, tá bom? Então, te espero à noite. E à noite a gente vai falar sobre este assunto aqui. Olha só. Como se livrar do medo de ser enganada de novo? Como se livrar do medo de ser enganada de novo?
É sobre isso que a gente fala às 21h15, tá bom? Então, eu te espero para mais uma live da Blindagem Emocional. Lembrando que esta é a última semana da terceira temporada. E eu estou, na verdade, aquecendo você para o programa Blindagem Emocional. Então, vem para o programa. A gente começa no dia 11 de outubro. 4 parcelas de R$ 197 ou R$ 497 à vista para 21 dias de um processo terapêutico, tá bom? E se você fizer a inscrição hoje, até o final do dia de hoje, você ganha uma sessão de hipnoterapia comigo. A partir de amanhã não tem mais a sessão de hipnoterapia, tá bom? Então não adianta, para quem me conhece sabe que eu sou muito firme com a minha palavra. Então, se você realmente quer estar na blindagem e ganhar essa sessão de hipnoterapia, você tem que tomar a decisão hoje, tá bom? Um grande abraço, até a noite, tchau!